Olá, meus amigos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei qual horário você vai estar vendo essa programação. Mas estamos no ar mais uma vez com o nosso programa Connection Gospel. Esse programa que conecta você a mim e nos conecta a Deus. Hoje à noite nós temos uma história maravilhosa. Uma história que você vai se edificar, você vai entender o quanto Deus faz acontecer na vida do homem. Nessa noite nós estamos entrando no ar com o quadro A História da Minha Vida. E o meu convidado dessa noite, eu já quero apresentar ele para vocês, está comigo nessa noite. Ele que é um cara de um coração imenso, um cara batalhador, lutador, um cara cheio da presença de Deus. E ele está aqui do meu lado para contar um pouco da história da sua vida. Meu grande amigo, meu irmão, Leonardo de Jesus. Léo, que satisfação ter você conosco, cara. Que alegria poder ter você ao meu lado para compartilhar com a gente, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a história da tua vida e aquilo que Deus fez acontecer. Quero que o meu irmão saiba que, a partir de agora, o programa Connection Gospel é todo seu. Opa, amém. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, né? Glória a Deus, né? Nós estamos aqui nessa noite, nessa grande e rica oportunidade. Amém. Única porque não vai se repetir. Sim. E única porque Deus nos proporciona as oportunidades a qual tem um propósito maior, né? Sim. E Deus seja louvado por estarmos aqui. Eu que agradeço, a maior satisfação é minha, pastor Pedro, né? Gratidão por esse convite honroso de poder estar aqui, estar compartilhando aquilo que Deus fez nas nossas vidas e ainda há de fazer, na verdade, né? Então, eu agradeço demais, né? Essa oportunidade que Deus se utilizou e está usando o Senhor como uma ponte para estarmos aqui hoje, para que Deus seja glorificado. Glória a Jesus. Isso eu falo, Léo, porque... Nossa, estou chamando o cabo de Léo já. A intimidade chegou, né? Coisa boa. Isso eu falo, Léo, porque as pessoas têm que entender e saber que Deus faz. Sim. E hoje à noite eu sei que muita gente vai ser edificada através da sua vida. Léo, vamos começar por aqui, né? Sim, sim. Léo, hoje à noite, Deus ele tem algo especial para nós. Eu creio. Para nós, para quem está nos assistindo, para o nosso público, né? E hoje à noite, as pessoas que estão nos vendo, elas vão entender de uma forma toda especial as formas que Deus trabalha, né? E hoje, com a sua presença ao meu lado, com o teu testemunho, com a tua história, eu sei que vai ali, ó. Vai aqui, ó. Vai tocar no coração de alguém. Eu creio. Amém, Léo? Amém. Pra glória Tá de pronto? Deus. Vamos lá, começar? Vamos começar. Vamos para cima, né? Cara, Léo, como começou a sua caminhada com Cristo? A verdade é que eu nasci dentro do berço evangélico, né? Na verdade, né? Toda a minha família materna, né? Parte de mãe, ela já foram pessoas que serviam já a Deus. E aí, quando a gente já nasceu sendo introduzido nesse ambiente, né? Porém, o tempo se passou e aí eu me dei uma afastada, né? Me desviei dos caminhos do Senhor. Sim. Aos 14 anos de idade. E aí Deus, ele foi, dentro dessa circunstância, né? Eu fui me afastando e aí me envolvi, né? Em outro cenário, em outro ambiente. E aí, depois de muitos processos que Deus permitiu que eu passasse, né? Que foi o processo onde eu fiquei paralítico, eu peguei uma infecção generalizada, e aí eu retornei para a casa do Pai, né? Dentro de muito um contexto turbulento, na verdade, né? Que às vezes Deus nos concede muitas oportunidades de servir Ele pelo amor, mas aí as circunstâncias, né? Muitas vezes são utilizadas de dores para nos atrair novamente para a presença dEle, né? Entendi. Então, assim, nem sempre o meu irmão teve nessa cadeira. Não, pelo contrário. Até os 16 anos de idade, Sim. eu andava normalmente, né? Mas como me afastei dos caminhos do Senhor, o tempo foi se passando, eu comecei a me introduzir em outro círculo de amizade, eu entrei no tráfico de droga, comecei a usar droga, comecei a fumar maconha, cheirar cocaína, e aí já me introduzi já dentro do tráfico de droga, comecei a vender droga, comecei a usar droga novamente, né? Vender ali, passava cerca de 24 por 48 ali em Salvador, que eu sou de Salvador, né? Salvador. Da Bahia, sou baiano original. Oxê! E aí eu comecei a vender ali também, ali, né? Participei de umas 2 bocas de fumo lá. A uma não deu certo, aí eu saí decidindo não voltar mais, mas aquele vínculo de amizade ao qual me inseri novamente acabou
fazia parte, né, do tráfico, aí eu comecei a vender novamente. E aí, com 16 anos de idade eu estava vendendo droga ali e outras pessoas de outra facção invadiram, deram vários disparos contra a minha vida e aí eu fiquei paralítico, né? Ou seja, foi um tiro que Isso, mudou um tudo, tiro né? na coluna. Mas hoje, olhando pra você, cara, vou dizer uma coisa de verdade. Nem parece. E muita gente já falou sobre isso. Nem parece. Mas, cara, houve algum momento marcante na sua conversão, Léo? Rapaz, quando eu voltei para Jesus, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Cara. Eu criei no batismo, né? E aí quando eu comecei na minha caminhada, ainda tinha alguns carrapichos que estavam, cara, nós estamos no processo, né? Sim, sim. E aí, certo tempo, eu estava servindo uma igreja ali na Paraíba, eu estava morando na Paraíba, quando eu voltei para a casa do Senhor, eu voltei com 18, porque apesar de eu ter, como é que eu posso dizer, voltado, né? Eu ainda fiquei indo e voltando e voltando. Né? Ia para a igreja e saía, ia para a igreja e saía. Aí, quando eu fui morar com a minha família, eu entrei dentro de um processo de infecção generalizada, né? E aí, nesse processo de infecção generalizada, eu quase morro. E eu falei, Deus, não dá para mais continuar assim não. Se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu volto a te servir. Eu falei sobre o batismo do Espírito Santo porque foi uma questão que mudou totalmente a minha história mesmo, sabe? Porque muitas vezes a maior experiência que a gente tem com Deus é a salvação. Sim, sim. Que começa, né, na nossa vida e aí o Senhor vai nos moldando. Mas o que impactou minha experiência com Deus foi quando eu recebi o Espírito Santo. Isso mudou a minha vida, sabe? Deus parece que me impulsionou. Foi uma bomba atômica espiritual na minha vida que mudou a mentalidade. Muitas coisas foram transformadas. Até porque quando o Espírito Santo chega na nossa vida, quando Deus chega na nossa vida, há uma transformação, né? Sim. Tudo se faz novo. E aí, dentro desse processo de infecção, eu voltei para Jesus. E aí, 10 meses depois, Deus derramou essa graça que foi o Espírito Santo sobre a minha vida, sabe? Que peça, cara. Assim, eu fico feliz quando a gente escuta uma história que começa a tomar um outro rumo, né? Sim. Vê só, em alguns minutos atrás, a gente já estava lá atrás, onde a situação era totalmente diferente. Sim. E hoje, olhando para ti aqui, falando assim, eu entendo que Deus, ele é Deus, Deus, ele faz. Faz Né? sim, faz sim. Qual foi a experiência que mais fortaleceu a tua fé durante o tempo dessa caminhada? Rapaz, a experiência mais... É porque são muitos detalhes, né, dos cuidados de Deus na nossa vida, né? Mas eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, que eu servi ao Senhor, eu peguei, mesmo servindo a Ele, uma infecção numa escara que eu tive, né? E começou a infeccionar também novamente. E aí eu lembrei que nesse momento Deus utilizou, né, dos cuidados dele de pessoas. E isso parecia novamente o fim ali, né, dentro da toda aquela situação, morando só na Paraíba. E aí Deus utilizou, né, de pessoas aí para ser uma ponte, né, para eu chegar até aqui hoje. E outras coisas, né, muitas outras coisas que a gente percebe dos cuidados de Deus. Nos mínimos detalhes que a gente fica sem, como não servir esse Deus, né? Mesmo sem merecer, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Verdade, verdade. Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Sim. Você já questionou a Deus? Rapaz, teve um momento que eu falei, Deus, tem tanta gente pior que eu aí, Deus. Porque a pancada para mim sempre é maior, né? Que às vezes a gente questiona por quê, né? Deus não poderia dar um jeito para eu te servir andando. Mas às vezes a gente questiona algo que na verdade a gente nunca vai entender, né? Mas na verdade, a princípio, é porque a gente busca muitas perguntas, muitas respostas, e aí a resposta que eu aprendi dentro dessa maturidade espiritual com Deus, essa caminhada com Deus, é que Deus muitas das vezes ele vai nos levar e é necessário algumas circunstâncias difíceis, que Ele nos preserva, é melhor Ele nos tratar, nos tratar para não nos perder por inteiro, né? Então, muitas vezes nos trata para não nos perder por inteiro. Então, eu entendi que, na verdade, isso aqui aconteceu para que Deus fosse glorificado. Vendo aqui a tua trajetória, tu tá em Salvador, né? Salvador. Rapaz, mas e a família tá por lá ainda? Tá sim. Tá. Rapaz, Tá. Manda aí aquele abraço para o pessoal de Salvador, rapaz. Um abraço aí para vocês aí, minha família, né? Parte de mãe, que Deus abençoe meus tios, meus irmãos, meus primos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um grande abraço, viu? Em nome de Jesus. Grande abraço, Salvador. Tamo junto por aqui. Graças a Deus. Rapaz, ô Léo, eu tava aqui pensando num negócio, sabe? E eu vou compartilhar contigo. Sim.
Deus, ele é lindo. Sim, sim. Ele é lindo. E a forma dele trabalhar é linda também. Sim, sim. Apesar de que muitas vezes a forma dele trabalhar dói. Não é verdade? É verdade. É dolorosa. Mas uma coisa eu entendo, que se dói e ele faz para doer, é porque ele tem interesse em nós. Né? É como eu costumo sempre dizer, desde o tempo da minha conversão, lá atrás. Quando Deus usa um profeta para corrigir a gente, é para a gente aceitar de boa, porque se ele está corrigindo, é porque ele ainda quer alguma coisa com a gente, não é verdade? É verdade, sim, porque um sim. pai, ele só corrige o filho quando o filho faz algo errado, não é verdade? Verdade. Mas ele corrige por quê? Ele ama. Porque ele é pai. Né? Assim. Então, assim, hoje eu olho para meu irmão, é como eu disse, vou dizer mais uma vez, uma história forte. Sim, sim. Forte. Um garoto de 16 anos, era isso? 16 Sim, anos, ter se envolvido em tanta coisa difícil, complicada, né? E ter sofrido essa situação que aconteceu com você, sofrido esse tiro e tudo, ter tirado a tua mobilidade de andar, né? Ter tirado a tua mobilidade de caminhar. Mas o interessante é que hoje você pode não estar caminhando, mas eu tenho certeza de uma coisa, que hoje tu tá glorificando a Deus de uma forma diferente. É verdade. Eu vi um vídeo teu no Instagram, cara. Eu adorei aquele vídeo. Você tava lá na igreja entregando ali um recado da paz de Deus e aquilo ali edificou a minha fé. Glória E eu tenho certeza que você que está nos assistindo também ficou curioso, não foi para saber desse vídeo? Então você vai seguir o nosso amigo Léo de Jesus. Como é o Instagram, não? O seu Instagram? Rapaz, aquele Instagram lá caiu. Ah, Aí do nada caiu esses dias aí eu tô sem o Instagram. Tô usando aquele agora, que é o Leonardo Farias, né? Farias Leonardo. Pronto, mas vai Farias ser repostado algumas coisas, né? Sim, sim, Então sim. pronto. Já segue nosso querido Leonardo lá, Leonardo Farias de Jesus. Tô esperando voltar, mas vai voltar futuramente a conta, a gente vai contar compartilhando. Pronto, então pronto, vai ser benção, né? Gente, segura comigo agora, porque agora nós vamos para aquele intervalo. Vamos trazer aquele anúncio do jeito que você merece. Vamos lá? Olá, somos a Evogard, um ecossistema de soluções financeiras que protege tudo aquilo que é importante para você. Para ficar mais claro, a Evogard é um banco digital e nós somos regulamentados pelo Banco Central. E nós somos patrocinadores de uma equipe na Porsche Cup. Agora eu vou te mostrar o que é o nosso mundo, o mundo Evogard. Vem comigo. Aqui, na nossa sede em Fortaleza, fica uma parte da nossa operação. Aqui é onde você encontra os guardiões que ficam à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Aqui nossa sede administrativa em Fortaleza, nós temos uma barbearia exclusiva para atender nossos clientes e colaboradores. Vem comigo. Agora eu vou te falar sobre os nossos produtos e serviços. Olha só, Evogard Seguros. Aqui nós encontramos a melhor solução para poder proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio e com cobertura em todo o território nacional. E o melhor, sem perfil de condutor. Agora nós vamos falar sobre a Evogard Saúde. Aqui na Evogard Saúde nós temos mais de 3.000 médicos credenciados, mais de 70.000 pontos de atendimento e com a cobertura em todo o território nacional. E o melhor também, sem consulta, ASPC e Serasa. E são 23 especialidades médicas para você, nosso cliente, poder ser consultado em todo o território nacional. Ok, gente, voltamos aqui na nossa gravação. Você que está comigo aqui, ó, no nosso programa Connection Gospel. Hoje, o meu convidado é o meu irmão, meu amigo Leonardo de Jesus. Está aqui comigo. Ele está contando um pouco da sua trajetória, está compartilhando com a gente. Você que conhece o Leonardo, já viu ele pregando na tua igreja, já viu ele adorando a Deus no teu evento, mas hoje você está conhecendo o Leonardo de um jeito diferente. A história da minha vida, hoje é esse quadro, e o meu amigo Leonardo está nela, contando e narrando a sua história. Léo, voltamos nós aqui. Léo, eu acredito muito que Deus faz coisa estranha. Estranha. E graças a essas coisas estranhas, Deus ele nos unifica, né? Sim. Então vamos continuar aqui devagarzinho.
Eu tenho uma série de perguntas para fazer para o meu irmão. Eu queria que você respondesse para nós, porque o nosso público ele é curioso. Sim. Nosso público é curioso, né? Vamos lá. Um versículo favorito. Rapaz, eu amo muito o João 3,16, né? É o pináculo do Evangelho, né? João 3,16. É, Fala um pouquinho dele para nós. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, então revela muito a profundidade do amor de Deus para com ele, de tal forma, né, que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor ele se manifesta dentro das impossibilidades da gente, né? É porque isso aqui é a graça de Deus se manifestando na vida de homens que não têm capacidade sequer de se salvar. Mas ele resolveu nos amar. E é um amor incondicional. Que não depende do que eu faça ou fiz, mas depende do que ele fez na cruz pela gente. Então, na verdade, o resultado do que nós somos é fruto desse amor. Né? Tudo que nós somos hoje, verdadeiramente. Então, eu acredito que esse João 3,16, ele resume a todo o Evangelho. Né? O propósito e o plano de Deus, a graça sendo manifestada em Cristo para salvar todo pecador que crê. Glória a Deus. É isso aí. Um livro cristão indispensável. Rapaz, eu acredito que todos são importantes, né? Mas acho que o Romanos revela muito, né? Carta aos Romanos, gosto da Carta aos Romanos, que revela muito a graça de Deus, né? A condição de Deus, a condição do pecador, que Deus fez e a condição em que nós estávamos, como falei, né? Que diz que todos pecaram, né? Destituição da glória de Deus, e aí vem a justificação pela fé em Cristo Jesus, que revela o amor infinito de Deus, é a graça. Né? E aí eu gosto da Carta aos Romanos, gosto dos Evangelhos que revela muito, né? Sim, sim. A história de Cristo, né? A sua crucificação, mas a Carta aos Romanos acho que é uma das bases que me sustenta mesmo na presença de Deus também, né? Bênção de Deus, bênção de Deus. Existe na tua caminhada algum louvor que marcou a tua trajetória, a tua vida? O Deus de obras completas. Deus de obras completas. É esse louvor. Quem é? É o... É que eu não... Kemily, né? Acho que é Kemily o nome dela. Kemily Santos. Isso. Kemily Santos, conhece a morena? Deus de obras completas, isso. Bênção de Deus. A mulher que canta o... Agora eu estou tentando lembrar o outro louvor que ela canta que é muito conhecido. Mas eu sei quem é ela. É uma bênção de Deus. Mas vamos para cima aqui. Um pregador que você admira. Eu gosto do pastor Josué Brandão. Josué Brandão. O homem é Bíblia pura, eu gosto dele. A ministração dele é poderosa, muito boa. Bíblia pura. E a simplicidade com que ele prega é muito atraente, né? Sim, sim. Muito boa. Né? Agora nós vamos fazer o seguinte. Tem pessoas nos assistindo aqui. Lembra que a gente conversou antes de começar o programa sobre a tua história, o teu testemunho edificar a vida de alguém. Sim, sim. Né? Então aqui no nosso programa eu sei que tem pessoas nos assistindo. Alguém que talvez a vida não está legal, que talvez já está questionando a Deus, e está tentando entender o porquê, né? Mas hoje, qual conselho você daria para essa pessoa que ou se afastou da presença de Deus, da igreja, ou tem vontade de ir para perto de Cristo? Qual conselho você daria para essa pessoa? Fique à vontade nessa noite. Diante da minha experiência, né, eu costumo sempre dizer que quanto mais ciência, né, quanto mais senso você tem do espiritual, do que Deus é, né, do que Deus tem contigo, né, mais as coisas se tornam mais estreitas para você. Tipo Jonas, né? Sim. Quando ele tinha ciência do que ele tinha que fazer, mas fugiu daquilo, quanto mais ele tentava fugir, mais as coisas se apertavam. É tipo, por exemplo, eu, quando me afastei do caminho do Senhor, quanto mais eu tentava fugir daquilo que Deus tinha comigo, mais as coisas se estreitavam para mim. Eu me encontrei dentro de uma situação que eu não sabia mais para onde correr. A única solução era a casa do pai. Filho pródigo, né? Sim. Ele chegou um determinado momento em que ele passou aquelas experiências, perdeu tudo, chegou a viver a humilhação, né, mais profunda. Acredito que ele não desejava comer comida de porco e nem sequer as pessoas davam ele ao alimento dos porcos. É uma condição de humilhação para mostrar que não vale a pena viver distante da casa do pai. Não compensa, né? Não vale a pena, até porque o mundo aí fora é passageiro, né? O único lugar que encontramos refúgio verdadeiramente e paz para nossa alma é na casa do Senhor, é na presença de Deus, né? E aí o conselho que eu tenho é que não vale a pena, não vale, né? A tendência de alguém que se afasta da casa do Senhor não é melhorar, é só piorar.
né? Então, quanto mais senso da realidade do reino de Deus você tem e você se afasta, mais se torna um vazio, né? Dentro de você e as coisas só se tornam piores, né? Sim, sim, verdade. O interessante é que tem pessoas que já compreendem isso, Sim. né? Até sente, mas muitas vezes não tem força para continuar na jornada, para ir buscar. E quando a pessoa se sente assim, sem força, qual conselho você daria para essa pessoa? Rapaz, a única fonte de força que nós temos é Deus, né? Busca alguém que está mais próximo de Deus. O segredo é, se eu estou sem força, eu preciso entender que eu preciso buscar alguém que está caminhando e consegue me dar essa força, né? Até porque a Bíblia diz, Paulo escreve, para nós fortalecemos os fracos na fé. Sim. Né? E tem dia que nós mesmos estamos diante de uma situação que a gente acha que é o fim, acha que acabou, e que a gente não vai conseguir continuar caminhando, tem dia que nós estamos fracos, né? A vida cristã parece uma roda gigante, né? E aí o que é que eu faço? Eu vou para a igreja, eu busco ali e verdadeiramente eu encontro força, porque eu saio fortalecido, renovado. E aí, às vezes a gente quer se encontrar forte para ir para a igreja, né? Sim. Se encontrar forte para buscar o Senhor, mas não, Deus ele é acessível 24/48. O véu se rasgou, onde você estiver, você tem acesso a Deus. Então, quando você não tiver força, pode ter certeza, o céu está aberto para te ouvir, para te fortalecer, porque Deus é a fonte de toda a nossa força. Que bênção, Léo, que bênção, maravilha. Léo, e qual milagre bíblico mais te impressionou na história da Bíblia? O milagre mais bíblico, eu estava até meditando o ladrão da cruz. O ladrão da cruz. Porque o da direita, né, que o da esquerda ele se tornou incrédulo, mas o da direita ele recebeu a oportunidade no último momento, né? A graça se manifestou sobre ele ali, mostrando que o homem ele pode estar na última hora, no último momento, mas se ele crer, Deus pode salvar a sua alma. Até porque o maior propósito de Deus é salvar a nossa alma. Sim, sim. Então a manifestação da graça ali já se revela na própria crucificação de Jesus, quando ele salvou o pecador da direita, né? Sim. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele creu, reconheceu que era pecador, aí a graça veio. É esse mesmo que vai morar no céu comigo. Que coisa linda. Deixa eu até arrepiar aqui. Pensa de Deus, né? O amor de Deus. O amor de Deus. O amor de... Enquanto muita gente estava ali machucando ele, estavam caluniando, estavam lançando palavra errada, ele lá na cruz, até mesmo o outro bandido estava julgando, falando bobagem, mas existe esse que acreditou em quem estava naquela cruz no meio. Sim. Ao ponto dele pedir para ele lembrar dele. Então, quantas pessoas estão nos assistindo hoje que têm pedido isso a Deus? Quantas pessoas estão nos vendo agora, Léo, que estão pedindo para que Deus se lembre delas? Talvez hoje esteja alguém assistindo esse programa e está pensando, meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor parece que não lembra mais que eu existo, mas quando na verdade Ele está só esperando, porque o que fez toda a diferença naquele dia, Léo, foi porque Ele falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Então, se você está se sentindo dessa forma, não guarda isso só para você. Abre a boca e fala com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te escutar. Hein? Que coisa boa, Léo. É sim, viu? Léo, a nossa conversa está maravilhosa. Tá uma beça e eu tenho certeza que tem gente em casa se edificando. Amém, glória a Deus. Tem gente em casa recebendo de Deus. Porque esse programa de hoje, ele está especial. E você que está comigo ou entrou agora, nós estamos no quadro A História da Minha Vida, com o meu amigo, meu irmão, Leonardo de Jesus. E já tem compartilhado um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. Ah, irmão, mas eu não vi ainda, já passou. Problema não. Terminar aqui, ó, da onde está, depois volta lá para o começo e você vai acompanhar toda a história que foi narrada nessa noite. Mas chegamos no momento bom do nosso programa, porque agora nós vamos receber o nosso querido pastor Libni Almeida, lá da cidade de Palheireiros, São Paulo. E ele está conosco no nosso quadro Momento da Palavra. A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Libni Almeida e este é o Momento da Palavra. Vai ser um prazer compartilhar com você a palavra do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao texto. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele separa essa carta em três partes principais. A primeira parte começa no capítulo de número 1, quando ele mostra para os irmãos como que se deu a formação da igreja através da morte de Jesus Cristo na cruz. Paulo vai mostrar para os irmãos como que foi a redenção adquirida pela igreja por meio da crucificação de Jesus Cristo. No capítulo 2, Paulo vai mostrar para a igreja de Éfeso como que eles estavam quando Jesus, que é o nosso Salvador, deu vida para eles. O texto vai dizer, no verso de número 10, que eles estavam mortos em delitos e pecado, quando eles receberam vida. Paulo vai separar na primeira, na segunda e na terceira. A partir do capítulo 3, Paulo vai dizer para aqueles irmãos o que está acontecendo naquela igreja, a motivação daquela carta. Paulo vai estar orando pela igreja no capítulo 3 e no 4, que é o capítulo que nós lemos, Paulo vai mostrar para os irmãos a necessidade de manter a união pelo vínculo da paz. Com toda certeza, este é o cerne da carta do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo para os irmãos: o problema que está acontecendo com vocês é porque vocês estão armados para o lado errado, apontando a arma de vocês para quem não deve. E no capítulo 6, que é a terceira parte dessa carta, Paulo vai mostrar para eles que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. A pergunta que eu deixo para vocês neste momento da palavra é: para que lado vocês têm apontado a arma de vocês? Para os seus irmãos, como a igreja de Éfeso, ou para os nossos principais inimigos, que não atuam no mundo físico, mas sim no mundo espiritual? Este foi o momento da palavra. Deus abençoe vocês. Segue o nosso canal. Nós temos um canal aqui em São Paulo chamado Cine Cera, _Cine Cera. Deus abençoe e até a próxima. Meus irmãos, meus amigos, voltamos aqui. Que bênção! Olha aí o que o nosso pastor falou nessa noite pra gente, foi maravilhoso. Recebe essa palavra e eu tenho certeza que veio do coração de Deus para a sua vida. Amém? Pastor Libni, muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço para Parelheiros, São Paulo, para esse lugar maravilhoso onde o nosso irmão reside. Eu também quero mandar um abraço para onde? Hoje eu vou mandar um abraço especial para Salvador. Vou mandar um abraço para Salvador. Vamos mandar um abraço para Brasília. Eu quero mandar um abraço todo especial para o Ministério de Louvor Raízes do Rei. Esse ministério é de reggae. Eu gosto, acredita? É uma bênção de Deus, é aquele grupo maravilhoso que lá na cidade de Brasília está levando o nome do Senhor através do reggae, né? Então quero mandar um abraço também para o Maranhão. Eu quero mandar um abraço para os ministros, pregadores da palavra de Deus de Maranhão, os ministros da palavra de Deus do Piauí, os ministros da palavra de Deus aqui do Ceará, né? Nós vamos abranger tudo aqui porque nós vamos chegar em todo canto. Em nome de Jesus. Em todo lugar. Para a glória de A Deus. fé derá mirim. É isso, é uma conversão de um amigo meu chamado pastor Serni Furtado, e eu quero aqui mandar esse grande abraço para esse meu irmão, esse meu amigo, né? São Paulo, Ceará, Brasília, Pernambuco. Eu quero mandar um abraço para Pernambuco, porque lá em Pernambuco tem gente nos assistindo, e aonde tem esse link, eu tenho certeza que você vai nos assistir. Você que acabou de entrar comigo, não sai daí. Tá comigo quem? Leonardo de Jesus, narrando sua trajetória, sua história de vida. Léo,
Você falou que teve em João Pessoa, na Paraíba, né? Isso. Na Paraíba. Tu tinha quantos anos quando estava por lá? Não, na verdade, assim, a Paraíba faz uns 4 anos, eu acho, não faz memória, porque foi só passagem, mas eu morei em Patos, né, na Paraíba. Na verdade, eu morei em Patos, na Paraíba. Né? Foi aonde, quando eu estava na Paraíba, lá no Bonfim, morei no Bonfim, afastado ainda, quando eu retornei para a casa do Senhor, e aí eu fui morar em Patos, onde eu desenvolvi a minha fé cristã ali, né? Servindo a Jesus naquele lugar, onde eu fui batizado com o Espírito Santo, onde eu consegui amadurecer, e automaticamente Deus honrou poderosamente naquela cidade ali, né? Deu o nome ali, Deus foi glorificado naquele lugar. Na verdade, João Pessoa, ela é uma cidade cheia de Deus. Viu? Sim. Eu conheço João Pessoa. Eu estive numa cidade chamada Bahia. E lá eu conheci um grande amigo, pastor Reginaldo Cleginaldo. Ele até cantou de Corinho de Fogo, sabe? Dá lugar. E aí, nesse dia que eu estava lá, eu não estava tão bem. Mas na hora que Marinaldo Silva, lembrei o nome dele. Então, na hora que a gente se encontrou naquele culto, Deus ele foi usado por Deus para a minha vida de uma forma poderosa. Glória a Deus. E naquele dia eu vim para casa renovado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque de repente o meu irmão Léo está em Salvador, algo acontece com ele, o tempo passa, de repente ele já está onde? Lá em Patos, na Paraíba, né? E aí lá em Patos, na Paraíba, Deus ele tem um encontro com o nosso irmão. Eu me lembro de Paulo, quando Paulo estava indo perseguir os servos de Deus, em uma certa cidade, em uma certa caminhada, Deus vai e derruba ele e tem um encontro com ele. Sim, né? Glória a Deus. E quando Deus tem um encontro com ele, Paulo se transforma. Paulo deixa de ser, aliás, Saulo, né? Deixa de ser Saulo e vem a ser Paulo. Porque foi o lugar propício que Deus escolheu para se revelar para ele. Sim. Então, por que não dizer que Patos foi essa cidade para Léo? Verdade. Né? Sim. E aí, hoje, Léo, qual é a perspectiva do hoje para frente do nosso querido Leonardo de Jesus? Continua avançando, né? Eu sei, quando a gente vai amadurecendo, nossa mente vai se abrindo, né? E temos clareza do que Deus tem conosco. Eu tenho como prioridade cumprir o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho vontade de prosperar, tenho vontade de ter um negócio, tenho vontade de ter muitos projetos, né? E a tendência é avançar, continuar caminhando na direção de Deus, né? Como eu falei, tendo uma clareza e a certeza do que Deus tem, né, para a minha vida, do que Deus me prometeu, né, para que Ele seja glorificado dentro dessa história. E a tendência é avançar, cumprir a chamada, até porque minha maior prioridade hoje é ganhar almas. Não importa se eu tenho que deixar tudo, eu tenho que conquistar muitas coisas, né? A prioridade aqui hoje na minha vida é cumprir a chamada de Deus na minha vida e alcançar vidas para o reino de Deus, né? É como Deus tem alcançado, continuar ganhando almas, né? Sim. Né? Porque assim, você foi chamado. A glória de Deus. Uma vez mais que o teu testemunho, a tua história, ele impacta pessoas. Sim. E através dele, não só através do testemunho, mas através da presença de Deus na tua vida. Como ministro do Evangelho do Senhor. Para quem não conhece, o Leonardo ele ministra a palavra de Deus aqui e acolá, onde Deus mandar. Sim. E você que está nos assistindo, quer conhecer um pouco mais do nosso irmão, o Instagram foi dito, Leonardo Farias de Jesus. Provisório, é isso? Provisório. Porque o original está voltando. Como é o nome do original, Léo? É Leonardo de Jesus Farias 9. Leonardo de Jesus Farias 9. Que se acontecer dele, vai voltar, né? Vai. Vai voltar e você vai ver toda a programação do nosso irmão lá, por onde ele tem passado, como a forma que ele está ministrando a palavra de Deus, e você vai conhecer a trajetória do meu irmão. Então, não perde essa oportunidade, leva essa história, leva esse homem, esse abençoado de Deus para o teu evento, para a tua igreja, e eu tenho certeza que vai ser edificante. Amém? Glória a Jesus. Mas agora também eu quero ir de dica. Vamos de dica de saúde com a nossa nutricionista Clarissa Lemos. Esse é um clássico, né? Só bomba resolve. Não adianta fazer dieta, não adianta treinar se não tomar bomba. Tá cansada? Taca bomba. O homem tá triste? Taca bomba. A mulher tá com testosterona baixa? Taca bomba.
quando a gente não quer investigar, né? O que é que a pessoa tem, como é que tá a rotina dela, a gente tem que encontrar um culpado mesmo. E pode ser o pão. Aquela clássica confusão de se eu treinar mais esse músculo, ele vai perder gordura localizada aqui. Coisa que não existe, tá? Isso não existe. Abdômen se constrói na cozinha. Está difícil pra gente que treina e faz dieta. Imagina pra quem tá esperando um milagre de suco detox. Olá, gente, nós voltamos aqui. Olha, dica de saúde é dica boa, viu? Então você que está cuidando da saúde, está batalhando, está indo para academia, está indo por ali e tal, escuta essa dica porque ela é top, né? Ela é abençoada. Meus irmãos, o nosso programa Connection Gospel, ele é um programa diferente. E aqui nesse lugar a gente fala de Deus, a gente vê dicas de saúde, a gente tem o momento da palavra como tivemos hoje. Hoje, por exemplo, nós estamos no quadro A História da Minha Vida. E o meu convidado dessa noite é Leonardo de Jesus, né? Nós temos os outros quadros que são musicais, mas hoje eu fui especialmente para você. Esse quadro para edificar a tua fé, para edificar a tua força na presença de Deus. Eu quero aqui, nesse momento, que você abra o teu coração, porque a partir de agora eu quero deixar o meu convidado, Leonardo de Jesus, à vontade para falar para você aquilo que Deus colocou no coração dele. Léo. Glória a Deus, né? Como se fala, é minha história, né? História da minha vida. História da minha vida, né? Quando eu começo a olhar também, né? A minha realidade é a realidade de muitas pessoas, né? Que as pessoas olham, como já disseram um dia, isso aí não tem mais jeito, isso aí já era, não existe mais possibilidade, né? Para essa pessoa. E aí eu vejo dentro da minha história que Deus é o Deus de impossibilidade, né? O Deus do impossível, né? E aí eu estava meditando em um texto em Marcos 5 que fala que havia um homem que por muito tempo ele ficou possesso por espíritos, né? E a vida desse homem virou um caos. A ponto de o texto dizer que ele começou a morar em sepulcros, habitar no cemitério, né? Morar no cemitério, se feria com pedra. A vida daquele homem era uma vida atribulada, né? E aí você olha dentro do cenário, pessoas tentando amenizar a situação e existe algo espiritual que estava atuando de tal forma que as ajudas utilizadas de pessoas não mudaram o cenário daquele homem, né? Muitas vezes a gente olha para mães, para pais, para as pessoas lutando por determinados filhos, né? Por jovens, e aí eu já fiz tanto por ciclano, já fiz tanto por meu filho, tanto por meu esposo, tanto por minha esposa, e aí as coisas parecem que não mudam, a vida dele não é transformada e as coisas continuam a mesma. E aí as pessoas perdem o quê? A esperança e a fé de que Deus pode fazer algo na vida daquela pessoa. E aí entra um texto aqui no capítulo 5 de Marcos, versículo 15, que diz assim, ó: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Essa frase temeram revela que o que Deus fez na vida desse homem foi tão extraordinário que as pessoas não conseguiam sequer, ficaram apavoradas diante da manifestação da graça de Deus sobre a vida daquele homem. Porque eles viram a realidade daquele homem, viram que eles tentaram fazer algo por aquele homem e não conseguiram. Eles já eram temorosos, mas percebeu que existia alguém maior. Na verdade, a grandeza de Jesus revelou mais temor ainda no coração daquele homem pelo aquilo extraordinário de Deus sendo manifestado na vida daquele homem. Que não tinha possibilidade, porque o texto diz que ele vivia possesso, mas agora não está mais, ou seja, ele foi liberto, ele foi transformado. Então, quando você olha o cenário, você percebe que não havia mais esperança diante da ótica humana para aquele homem, mas Jesus chegou na vida daquele homem e transformou de tal forma que em poucas horas aquele homem de endemoniado se tornou um grande pregador do evangelho naquela cidade. E aí você vai ver que as pessoas elas ficaram tão com medo que não quiseram que Jesus permanecesse. Como Jesus não pôde permanecer, ele utilizou o quê? Daquele homem como instrumento para levar a mensagem do evangelho. E aquele homem começou a anunciar o que Deus tinha feito na vida dele. Parou para pensar? Alguém que outrora, ali, em poucas horas, você olhou e disse, isso aí não tem mais jeito, parece o fim, mas ao mesmo tempo agora, em determinado momento, você percebe o extraordinário, a graça e o amor de Deus revelado na vida daquele homem, gerando um novo tempo, transformação e mudança de vida. Eu olho para mim também, porque eu já cheguei a morar em posto de gasolina. Quando me afastei dos caminhos do Senhor, né, usando droga, né, não queria saber mais de nada sobre Deus, sobre
a casa do Senhor, mas nada da vida, e eu me entreguei mesmo, né? E aí eu olho para a minha realidade hoje e percebo o quanto Deus tem sido glorificado, né? O quanto Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias acontecerem. E eu percebo em mim que ainda há esperança, né? Independente da situação em que a gente esteja, né? E talvez você esteja enfrentando hoje você mesmo, talvez nas drogas, no vício, lutando pela sua casa, lutando pelos seus, e parece que você perdeu a esperança. Mas deixa eu dizer para você, existe um Deus de impossibilidades. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Creia tão somente porque Deus é poderoso para fazer na sua vida, na sua casa, na sua história, assim como Ele fez na vida desse homem, assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele fez na vida do pastor Pedro. Tenho certeza da sua esposa, tenho certeza na vida do irmão aqui, né? Sim. Que se encontrava dentro de um contexto totalmente diferente do que estão hoje. E por que isso? Porque a graça de Deus é maior do que as nossas fraquezas. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é poderoso para mudar a sua história. Creia tão somente. Amém? Que Deus abençoe. Né? Assim como Deus fez na minha vida, eu quero liberar. E Deus também vai fazer na vida dos seus. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Não importa o caos que você esteja vivendo hoje. Deus é o Deus do impossível. Amém? Glória a Jesus. Que coisa boa, rapaz. Maravilha do céu. Essa palavra eu tenho certeza que ela foi como flecha no coração de alguém nessa noite. Glória a Deus. Nessa noite, nessa madrugada. Glória não sei qual horário que essa pessoa está assistindo. Sim, sim. Mas eu tenho certeza que foi de encontro. Leonardo de Jesus, muito obrigado pela sua participação, meu irmão, no nosso programa. Eu tenho certeza que foi uma noite edificante, foi um programa edificante. E eu tenho certeza que pessoas vão me procurar para contar alguma coisa. Glória a Deus. Para contar um testemunho. E eu vou fazer questão de partilhar com você esse momento, tá? Então, que Deus ele possa te abençoar sempre, que Ele possa te usar sempre por onde você for. Que Ele possa te usar de forma sobrenatural para pessoas que precisam ser edificadas. Amém. Meu irmão, muito obrigado. Amém. Amém. Eu que agradeço, pastor Pedro, pela honra, né, pelo convite especial de poder estar aqui nessa noite. Deus abençoe sua vida. Esse programa, né, todos aqueles que estão, sua esposa, sim. Não é? Eduardo. O Eduardo, que tem contribuído, né, para que esse programa estivesse acontecendo, para que vidas fossem alcançadas, e que Deus continue abençoando. Agradeço demais por essa honra, que Deus seja sempre glorificado na sua vida. Eu acredito que isso aqui é só o começo, na verdade, né? Acredito que haverá uma expansão de Deus, né, e Deus será glorificado através desse programa. Bênção de Deus. Meus irmãos, meus amigos, olha só, se esse episódio falou o teu coração, mais uma vez eu vou falar isso. Não deixa de comentar, de compartilhar, de nos seguir aqui no YouTube e também nos seguir no Instagram. Aqui, aliás, no YouTube, se inscrever no nosso canal e estar acompanhando toda a nossa programação. Não esquece, clica lá no sininho para quando chegar vídeo novo, você já receber de primeira. O nosso programa Connection Gospel é um programa totalmente abençoado por Deus e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então, toda semana, às sextas-feiras, às 20 horas, vai ter programa novo e você vai ser abençoado. Não esqueça, nos siga no Instagram, agora também estamos com o Facebook, viu? O Facebook também programa Connection Gospel e você pode estar conosco lá, tá bom? Eu agradeço demais e você estando comigo é uma alegria grande. Fica preparado, fica antenado até os próximos episódios, porque tem coisa boa chegando pra gente, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e que vocês possam ser edificados em nome de Jesus. Amém. Olá, somos a Evogard, um ecossistema de soluções financeiras que protege tudo aquilo que é importante para você. Para ficar mais claro, a Evogard é um banco digital e nós somos regulamentados pelo Banco Central. E nós somos patrocinadores de uma equipe na Porsche Cup. Agora eu vou te mostrar o que é o nosso mundo, o mundo Evogard. Vem comigo. Aqui, na nossa sede em Fortaleza, fica uma parte da nossa operação. Aqui é onde você encontra os guardiões que ficam à sua disposição para te auxiliar no que for preciso. Aqui nossa sede administrativa em Fortaleza, nós temos uma barbearia exclusiva para atender nossos clientes e colaboradores. Vem comigo.
Agora eu vou te falar sobre os nossos produtos e serviços. Olha só, Evogard Seguros. Aqui nós encontramos a melhor solução para poder proteger o seu veículo contra roubo, furto, colisão, capotamento, incêndio e com cobertura em todo o território nacional. E o melhor, sem perfil de condutor. Agora nós vamos falar sobre a Evogard Saúde. Aqui na Evogard Saúde nós temos mais de 3.000 médicos credenciados, mais de 70.000 pontos de atendimento e com a cobertura em todo o território nacional. E o melhor também, sem consulta, ASPC e Serasa. E são 23 especialidades médicas para você, nosso cliente, poder ser consultado em todo o território nacional. Fala galera! Vai pra Jeri e não sabe onde se hospedar? Já salva essa dica imperdível. A pousada Vila Paíra é super charmosa e a apenas alguns metros da praia principal e do centrinho. Nos apaixonamos por cada detalhe. É tudo tão lindo que fica aquele clima gostoso que não dá nem vontade de sair. Nosso lugar favorito foi esse rooftop, perfeito para aquele pós-praia. Os quartos também não ficam para trás no cuidado e são super aconchegantes. Ah, e não podemos deixar de falar do café da manhã que está incluso, né? Ele é bem completo e um ótimo jeito de começar o dia, principalmente em dias de passeio. Além de contar com uma bancada recheada de opções, você pode pedir também omeletes e tapiocas na hora. Depois de um dia corrido, nada melhor do que parar alguns minutos para aproveitar um açaí de verdade. No 5J Açaí você encontra sabor, qualidade e uma enorme variedade de complementos para montar do seu jeito. Tudo é preparado com muito carinho para entregar uma experiência que conquista desde a primeira colher. Aqui é o lugar perfeito para reunir a família, encontrar os amigos ou simplesmente aproveitar um momento especial. Passe aqui hoje mesmo. Estamos na Rua Novo Oriente, 5J Açaí. O sabor que você vai querer repetir.